Olá, tenho 21 anos. Na época do ocorrido, eu tinha apenas 12. Eu morava em Florianópolis, Santa Catarina, com os meus pais. Eu era filho único. Minha família toda era mórmon. Para quem não sabe o que é mórmon, mórmon é um tipo de religião, mais conhecida como uma seita. Todos os domingos de manhã íamos na igreja mórmon, que é a igreja dos santos dos últimos dias. Meu pai foi designado para fazer um serviço como missionário na cidade de Itajaí, Santa Catarina. Decidimos mudar para a cidade e compramos um sítio por lá, que ficava muito afastado da cidade. Não me adaptei muito no lugar novo, pois quase não via crianças da minha idade. Eu não gostava muito dali, mesmo porque, à noite pela janela do meu quarto, eu podia ver algo no mato, como se estivesse me observando. Não sei, talvez fosse só a minha imaginação. Era muito comum meu pai sempre dar festas aos sábados no nosso sítio. A festa era aberta apenas para os membros da igreja e para familiares. Meu pai se envolvia muito com os membros da igreja. Havia um grupo dentre os membros do qual meu pai não podia participar. Ele nunca me disseram o motivo. As informações sobre esse grupo e sobre o que eles praticavam eram escassas. Uma certa noite, de lua cheia, por volta das 21 horas, estávamos jantando. Eu, meu pai e minha mãe. E começamos a escutar uivos. Meu pai disse que era cachorros, pois era comum os cachorros da fazenda uivarem para a lua. Mas, logo em seguida, os cavalos começaram a ficar inquietos e relincharem feito loucos. Estava ventando muito naquela noite. Meu pai saiu lá fora com a sua espingarda e foi ver o que era, pois achou se tratar de alguma raposa ou um outro tipo de animal. Mas ele não viu nada. Os cavalos se aquietaram e fomos dormir. Me lembro que naquela noite estava muito frio, então me levantei e fui fechar a janela e vi algo assustador. Vi um cachorro muito esquisito. Ele tinha 3 vezes o tamanho de um cachorro normal. Era todo negro. A lua iluminava toda a área da frente do sítio e deu para ver aquela criatura ali, parado. Aquilo ficou de pé, sob 2 patas, como se estivesse farejando alguma coisa, e logo entrou para o mato e desapareceu na escuridão. Fechei a janela e fui dormir com a luz acesa, pois estava com muito medo. No outro dia, pela manhã, contei para o meu pai o que tinha visto. Ele disse que deveria ser um cachorro. Sim, poderia, mas eu nunca vi um cachorro daquele tamanho ficando de pé e caminhando como um bípede, mato adentro. Algumas semanas se passaram e eu nem me lembrava mais daquilo. Era um sábado. Estávamos indo para uma festa no sítio vizinho. Fomos convidados pelo ancião mórmon da nossa congregação. Assim que chegamos, logo me enturmei com as outras crianças dali e passamos o tempo todo brincando. Não estávamos autorizados a usar a piscina, mas estava muito calor. Os outros meninos entraram na piscina, mas eu não entrei, pois nem sabia nadar. Então fiquei apenas sentado com os pés dentro da água. E foi quando um dos garotos veio por trás e me empurrou na água. Comecei a me afogar e só acordei nos braços do meu pai. Meu pai sempre foi o tipo de homem muito ignorante e começou a passar um sermão no garoto que me empurrou. Esse garoto era o filho do ancião da congregação, e logo o ancião tomou as dores do filho, dizendo que foi apenas uma brincadeira de criança, e não ia permitir meu pai falar assim com seu filho dentro da sua propriedade. Então meu pai chamou a minha mãe e fomos embora dali. A partir desse dia, meu pai evitou ao máximo o ancião, e toda festa que meu pai dava em nosso sítio, ele não convidava ele e nem a sua família. O ancião não estava gostando nem um pouco daquilo, e passou a olhar torto para o meu pai, toda vez que o via. E foi em outra noite de lua cheia que voltamos a ouvir os uivos vindo do mato e novamente os cavalos ficaram inquietos. Meu pai pegou a espingarda e foi até o canil e soltou os nossos 3 cães de caça, que são da raça Rottweiler, e seguiu em direção ao mato para ver o que era aquilo. 1 hora se passou e nada do meu pai retornar. E foi quando, de longe, escutamos 2 tiros. Minha mãe trancou todas as portas e entramos para o quarto e ficamos rezando para o meu pai voltar bem.
Depois de 20 minutos, o meu pai volta gritando à minha mãe para ela abrir a porta antes mesmo dele chegar até em casa. Minha mãe abriu rapidamente e ele entrou com tudo, e logo em seguida fechamos a porta. Meu pai falou para minha mãe pegar o celular para ligar para a polícia. Tínhamos um celular rural na época. Depois de uns 5 minutos, pudemos ver pela fresta da janela a mesma criatura humanoide que relatei ter visto para o meu pai, noites atrás. Aquilo veio correndo como um bípede e subiu em cima da nossa casa, com a maior facilidade do mundo. Quando o monstro começou a forçar o telhado, meu pai atirou. A criatura soltou um urro e desceu rapidamente. Quando meu pai olhou novamente pela fresta da porta para ver se a criatura havia ido embora, ele pôde ver não só um, mas 3 criaturas semelhantes estavam todos à espreita no mato, observando a nossa casa. Um deles parecia estar ferido. Deduzi que era o que estava no telhado. Provavelmente estava ferido com o tiro que o meu pai deu. Eles nos olharam com um olhar demoníaco, como se viessem do próprio inferno, e logo em seguida entraram para o mato e desapareceram. 3 horas depois, a polícia chegou. Os policiais fizeram uma busca, mas não encontraram nada. Então registraram um boletim de ocorrência, apenas como tentativa de invasão de domicílio. Meu pai não falou para a polícia que se tratava de um lobisomem. Óbvio, eles não iriam acreditar. No dia seguinte, meu pai contou à minha mãe o que havia acontecido quando ele saiu para o mato. Ele disse que os cachorros começaram a latir feito loucos e saíram em disparada atrás daquilo, que ele não pôde ver muito bem o que era. Ele só disse que era muito rápido. Ele correu em direção aos cachorros, mas o pior ainda estava por vir. Enquanto ele corria para alcançar os cachorros, ele percebeu que aquilo era uma emboscada. Logo saiu outra criatura de dentro do mato. E assim quando ele viu, ele atirou 2 vezes. Mas os tiros não o acertaram, pois aquilo era muito rápido. Os cachorros, por serem de caça, eles são treinados a correrem para perto de onde se ouviu o tiro. Logo os cães voltaram para perto do meu pai, fazendo a criatura recuar. Mas os cachorros só latiam para a criatura. Eles não o atacavam, pois estavam com medo. Meu pai saiu correndo de volta para casa, e os cachorros vieram correndo junto com ele, e latindo. Quando ele chegou, ele entrou rapidamente em casa. Os cachorros correram para o canil, e ficaram lá, todos os 3, quietos em pânico. Depois de contar a história para minha mãe, o meu pai pegou a espingarda e disse que ia resolver isso era agora. Ele logo disse: se esse tal lobisomem se acha valente, eu sou mais valente ainda. Meu pai era o tipo de homem que não aceitava desaforo de ninguém, e lá se foi ele com a espingarda. Ele chegou na casa do ancião, e lá estava o ancião, com ferimento no ombro. Meu pai não teve dúvidas. Aquele homem era um dos lobisomens que atacou a nossa casa na noite anterior. Meu pai disse que queria mostrar a ele uma coisa, e pediu para o homem o acompanhar até o lago, pois meu pai não queria atirar no homem perto da sua esposa e filho. E lá eles se foram. E quando chegaram próximo ao lago, o meu pai apontou a espingarda e disse que se ele mexesse novamente com a nossa família, ele o mataria. O homem começou a rir e disse que ele não tinha medo de ameaças, pois ele não estava sozinho. Após ele dizer isso, o meu pai associou as coisas e teve certeza que a criatura era um membro do tal grupo de mormons que tinha ali. O ancião logo disse que não tinha medo de nenhuma arma. E em seguida, ele começou a fazer um tipo de oração. E começou a se transformar. Começou a crescer, a ficar forte e a encher de pelos. O meu pai mantinha a espingarda apontada para o homem, que logo em seguida voltou ao normal. Ele disse que a transformação só se dava por completo à noite. E em noites de lua cheia, ele conseguia ter 10 vezes mais força que nas noites comuns. Ele virou para o meu pai e disse que daria 3 dias para o meu pai pegar eu, a minha mãe e ir embora daquele lugar. O meu pai ainda estava com a espingarda apontada para ele, e ele disse: isso aí é de prata? Pois se não for, não vai me parar. O meu pai, um homem valente, ficou aterrorizado. Chegou em casa, falou para minha mãe começar a arrumar as coisas,
que iríamos embora dali nos próximos dias. E assim fizemos. Nos mudamos para Curitiba e saímos da religião mórmon. Hoje em dia, somos testemunhas de Jeová. Essa é uma longa história, mas é verdade. Aconteceu comigo e com a minha família. E, sinceramente, espero nunca mais passar por isso.